Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje é o livro de Atos e o capítulo será número 4. Se você já ouviu ou já leu ou se você vai acompanhar a leitura conosco a partir de agora, seja muito bem-vindo. Eu gostaria depois que você colocasse nos comentários dos vídeos qual tem sido a sua experiência ao fazer essa leitura conosco. Nós vamos até o livro de Apocalipse. Depois nós vamos começar o Velho Testamento. Já pensou? Lermos toda a Bíblia, deixando um vídeo gravado de cada capítulo da Bíblia. Isso é inédito. Aliás, estamos sendo o primeiro a fazer isso aqui no YouTube. Se outros já fizeram, parabéns, mas não que eu saiba. Então, quero seguir com todos vocês. E vamos ao capítulo 4. Como eu disse no devocional de ontem, a cura do homem na porta do templo resultou em perseguição a Pedro e a João e aos demais apóstolos, porque eles ficaram com inveja e agora pensando, preocupado, esse movimento vai crescer e esses apóstolos de Jesus, esses discípulos de Jesus, eles vão dar trabalho para a gente. Vamos prendê-los então. Vamos ver? E estando eles falando ao povo, quer dizer, é a sequência do capítulo 3, que nós estamos vendo aqui no capítulo 4, tá? Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O problema deles foram que Jesus estava ressuscitado e eles começaram a ensinar que Jesus estava vivo. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam em ressurreição, embora eram religiosos, mas não acreditavam na ressurreição. E agora os discípulos dizendo que Jesus havia ressuscitado. Você consegue entender a mente dos saduceus como estava? Como diz aquela expressão dos internautas, né? Os apóstolos alugaram um triplex na mente dos saduceus, provando que Jesus havia ressuscitado, e não apenas ressuscitado, mas que agora o poder e a autoridade do nome de Jesus havia feito um homem andar. Então eles vieram e lançaram mão deles, verso 3, e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número dos homens a quase 5.000. A igreja agora já tinha quase 5.000 membros. E aconteceu no dia seguinte, reuniram em Jerusalém os principais, os anciãos, escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Perguntaram para Pedro e João. Então Pedro, verso 8, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, então, quero dizer a vocês, seja conhecido de todos, tá? Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, tá? E a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse
é que este está são entre vós. Vocês viram a ousadia de Pedro? E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, tudo que foi feito aqui, autoridades, foi feito em o nome de Jesus Cristo. E Pedro acrescentou no verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja que quando fala em doutos sem letra, quer dizer, na visão deles, Pedro e João não tinham uma formação acadêmica que os desse direito, oratória perfeita para falar naquele tempo. E vendo estar com ele os homens que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, porque a prova estava ali. Todavia mandaram-os sair fora do conselho e conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Nós não temos como negar que de fato um homem foi curado, no nome desse Jesus aí, que eles estão dando testemunho. E agora? O que nós vamos fazer? Mas, para que não se divulgasse mais entre o povo, ameaçaram-os rigorosamente que não falasse mais em nome de Jesus. Vocês querem ficar aqui, mas vocês não podem falar no nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem mais, nem ensinassem mais no nome do Senhor Jesus. Você percebeu aqui que o problema não era falar em nome de qualquer outro Deus. Eles não podiam falar em nome de Jesus, porque Jesus havia sido morto e havia ressuscitado. Vocês podem falar em nome de Deus ou de qualquer outro Deus, mas vocês não podem falar em nome de Jesus. Está no verso de número 18. Responderam, porém, Pedro e João, disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos, vou dizer claro, Pedro dizendo, não podemos deixar de falar do nome que temos visto e ouvido. Nós não temos como deixar de falar do nome que nós temos visto e ouvido, senhores. Mas eles ainda o ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre. Foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos e os gentios e os povos de Israel, para matá-lo, para crucificá-lo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estão dizendo para nós não falar no nome de Jesus. Oh, meu Pai, eles estão ameaçando. Agora nós te pedimos, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia.
Versículo 29, eles estão mandando a gente parar. Mas nós estamos te pedindo, Senhor, nos dê poder para continuar testemunhando de Jesus, falando de Jesus. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam milagres e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Queremos que o Senhor nos dê ainda mais capacidade e poder para nós continuarmos falando ousadamente no nome do Senhor Jesus. Nos dê ousadia, autoridade para nós ensinarmos as pessoas nesse nome chamado Jesus. Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Aqui todos foram cheios do Espírito Santo. Você vê que a expressão cheios do Espírito Santo aqui não significa que eles estivessem recebendo o Espírito Santo nesse momento, mas a expressão cheio do Espírito Santo aqui significa que o Espírito Santo manifestou-se na vida deles. Houve ali, naquele momento, uma manifestação do Espírito Santo na vida deles. Agora vamos ver a união e o amor entre eles. Você vê que mesmo passando lutas, porque agora a igreja primitiva já começa a ser perseguida, e a perseguição era dos religiosos. Então, gente, religiosos tentando ensinar outras coisas para a gente, tentando desviar a nossa fé, o nosso amor por Cristo, sempre vai haver. Nós temos que olhar o que está escrito e até fazer a oração do versículo 29 e 30, pedindo a Deus que nos dê ousadia, para que nós permaneçamos segundo a palavra dele. E versículo 32 agora. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todos tinham tudo em comum. Eles procuravam viver uma vida unida. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ali Pedro não falava dele, Pedro não falava do que ele viu, no sentido de eu vi Jesus curar, eu vi Jesus fazer isso, eu vi Jesus. Não, ele dava testemunho da ressurreição de Jesus. Importa dizer a vocês, Jesus ressuscitou. Ele é a pedra da esquina, ele é o cabeça da igreja, ele ressuscitou, ele tem poder, ele está conosco. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos. Isso aqui eu já expliquei uma vez, que como a pessoa agora está seguindo uma outra religião, vamos assim dizer, que não era a religião do governo, então essa pessoa ela era desligada de tudo. Então tinha que haver sustento. A igreja primitiva, no começo, sustentava esses irmãos que criam, porque eles eram desertados, eles eram abandonados pela família por seguir a Jesus Cristo, tá? E repartia-se cada um segundo a necessidade que tinha cada um, tá? Que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, José ou Barnabé, possuindo uma herdade, uma propriedade, o que ele fez? Ele vendeu essa propriedade e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ninguém mandou ele vender a propriedade, ele sentiu como as pessoas colaboravam, ele também falou, não, eu vou colaborar, eu tenho uma propriedade, eu vou vender essa propriedade e vou dar para ajudar a igreja primitiva. Depois nós vamos ver que esse ato de José vender uma propriedade e trazer e depositar aos pés dos apóstolos suscitou no coração de um homem chamado Ananias e Safira, que queriam ser melhor do que todas as pessoas, que também tinham uma propriedade, e falou, nós vamos vender e vamos fazer também o que Barnabé fez. Ou seja, José. É Barnabé, que ele é chamado de Barnabé, chamado pelos apóstolos de Barnabé. Safira, nós vamos ficar para trás, não. Nós vamos vender a propriedade
e nós vamos fazer mais do que nós temos uma fazenda grande, nós vamos vender, vamos chegar e falar, está aqui, apóstolo. Segunda fazenda, maior fazenda vendida foi a que nós vendemos. Bem, José ou Barnabé fez com todo o coração. Aí nós vamos entender como foi que o Ananias e Safira fizeram, porque o coração deles não partiu do mesmo coração que Barnabé sentiu o desejo. Não é pecado você fazer um voto a Deus. Pecado é você se deixar levar pela ganância de pessoas que quer que você pegue o que você tem e dê tudo para a igreja. Isso que está errado. Tá? Ou pecado é a ganância de alguns que usam e profetizam e pedem para você fazer isso, fazer aquilo. Às vezes dá até o que você não tem, o que você não pode. Isso que é errado. Tá? Nós vamos ver que aqui, infelizmente, isso houve aqui no livro de Atos. Bem, o capítulo 4, então, nos mostrou que eles continuaram perseguindo Pedro e João por causa do milagre, mas eles oravam dizendo, Senhor, nós queremos autoridade para continuar fazendo, nós não vamos parar, porque é no teu nome, é o nome de Jesus que é o nome e a salvação. E até hoje, é o nome de Jesus que é o problema no mundo, porque as pessoas, cada um tem o seu Deus, crê no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas quando você fala de Jesus, as pessoas rejeitam a Jesus. O que você e eu não podemos rejeitar. A Jesus, o Filho de Deus, que foi morto e ressuscitou pelos nossos pecados. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo Senhor ter se dado na cruz, entregue a sua vida por nós. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, porque foi pela tua morte e pela tua ressurreição que nós ganhamos a vida, e a vida com abundância. A vida que hoje podemos olhar e dizer, muito obrigado, Senhor. Portanto, meu Senhor, estamos aqui hoje para dizer, receba a nossa vida, receba a nossa comunhão e nos abençoe ricamente. Permita que nós continuemos aprendendo, crescendo mais e mais, segundo a palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, é a nossa oração e também é o nosso pedido. Que Deus abençoe a todos que ora conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilhas. Meus amigos, bom, capítulo 5 é extremamente importante. Nós vamos continuar o assunto, porque é uma sequência, até aqui é uma sequência. E aí nós vamos ver no capítulo 5, que mediante o que Barnabé fez, o Ananias e Safira, eles pensaram, vamos fazer melhor. Só que eles queriam ganhar prestígio diante das pessoas, dizendo, nós fizemos o melhor que todo mundo. Não é isso que Deus quer. Deus quer o coração sincero, verdadeiro, justo e bom. Deus abençoe e até o capítulo 5 será o nosso próximo devocional. Até lá.